Muito boa tarde, está de volta esta rubrica que olha os tempos que antecederam a convocação do Concílio Vaticano II. Desta vez contamos com a presença de Juan Ambrósio, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, para nos ajudar nesta análise. Obrigado por estares connosco. É um prazer. Uma vez mais. O concílio foi convocado por João XXIII, houve um conjunto de documentos que o anteciparam, em que João XXIII aproveitou para, de alguma forma progressiva, ir dizendo o que se pretendia, ir preparando o contexto, identificando casos concretos que necessitavam de uma mudança clara na Igreja e também as metas a que se propunha com este grande acontecimento, o grande acontecimento da Igreja do século XX. É verdade. É muito interessante esse percurso e tentar fazer a análise, a reflexão, passar os olhos e o entendimento sobre esses textos, sobre essas grandes intuições. Geralmente, quando se analisa o concílio, se reflete o concílio, prendemos a nossa atenção nos grandes documentos do concílio, as 4 grandes constituições, os decretos, as declarações, mas sobretudo as 4 grandes constituições. E deixamos passar um filão que a mim me parece interessantíssimo, que são as grandes intuições que levaram o Papa João XXIII a convocar o concílio, e que num ou noutro texto elas aparecem identificadas. Porque aí está, digamos assim, o que foi o sonho deste homem, acreditamos nós certamente, inspirado pelo Espírito. Há aqui uma nota que a mim me parece muito importante, a característica deste homem. Ele é alguém profundamente habituado a escutar e a observar. Grande parte da sua vida foi isso que ele fez. Ora, um homem que está habituado a escutar e a observar, certamente terá percebido que o diálogo entre a Igreja e o mundo começava a ser, se não era já claramente, um diálogo de surdos, em que nem um nem o outro se escutavam e que certamente já estariam quase que de costas viradas, enfim, para dizer isto de uma maneira assim mais simpática e mais leve. Um homem habituado a escutar e a observar a realidade percebeu isso. Um homem que ama profundamente a Igreja e que é capaz de perceber qual é a sua missão, e que essa missão é fazer chegar ao mundo contemporâneo, portanto ao mundo de cada tempo, a mensagem de Deus, a proposta de Deus para a humanidade, para a realização e felicidade da humanidade, não pode ficar contente com esta situação. E daí começa a germinar no seu coração, no seu espírito, a possibilidade de convocar este encontro. As coisas vão surgindo lentamente, quase que ele vai apalpando o terreno, vendo como é que as reações das pessoas que os rodeiam vai acontecer. Há uma tónica de humildade, digamos assim. Sim, sempre. É uma perspectiva. Aliás, quem quer dialogar a sério com os outros para realizar a sua missão, porque os quer levar a sério, não pode ser arrogante nesse diálogo. E isso é também uma das notas características deste homem, e é uma das posturas do concílio, sem perder o pé, no sentido de, sem perder aquilo em que acredita e que sabe ser a sua missão, mas não a impõe. Vai assumir uma proposta, uma situação de proposta, não é? Uma atitude de proposta e não de imposição. E pouco a pouco, então, João XXIII vai fazendo passar esta ideia, vai propondo, vai sondando. Num primeiro momento dizem, se calhar não é oportuno ainda, talvez seja melhor fazermos outras coisas, seria interessante fazermos um sínodo para a Diocese de Roma, dizem alguns dos mais próximos, e ele aceita o desafio e diz, ok, façamos um sínodo para a Diocese de Roma, façamos uma reflexão sobre o Código de Direito Canónico, parece-me precisa, e façamos um concílio para a Igreja Universal. E isso, de facto, deixa as pessoas um bocadinho quase que apanhadas. O anúncio, reparem, o João XXIII está há muito pouco tempo na Sé de Pedro, não é? Portanto, ele toma posse, e assim que toma posse, e que, enfim, não é a expressão mais correta para estes casos, mas para nos entendermos, quando ele está na cátedra, rapidamente começa a pensar nestas coisas. O anúncio assim mais explícito será feito em São Paulo extramuros, a um conjunto de cardeais assim mais próximos, enfim, as pessoas reagem, até que de facto em 61 vem um documento onde ele formalmente convoca o concílio. Se calhar vale a pena ler um ou outro trecho deste documento que parece muito interessante. O documento tem a data de 25 de dezembro de 61 e diz assim: o próximo concílio reúne-se, felizmente, no momento em que a Igreja percebe, de modo mais vivo,
o desejo de fortificar a sua fé e de espelhar-se na própria e maravilhosa unidade. Como também percebe melhor o dever urgente de dar mais eficiência à sua robusta vitalidade e de promover a santificação dos seus membros, a difusão da verdade revelada, a consolidação das suas estruturas. Começa aqui a dar quais serão as grandes linhas de intervenção do Concílio. Será esta uma demonstração da Igreja sempre viva e sempre jovem, que sente o ritmo do tempo e que em cada século se orna de um novo esplendor, irradia novas luzes, realiza novas conquistas, permanecendo, contudo, sempre idêntica a si mesma. Surge aqui já dois polos que são fundamentais. O polo da Igreja a refletir sobre si, sobre a sua identidade, e o polo do tempo. O tempo concreto de cada tempo. Deixem de dizer isto com estas repetições. A Igreja tinha a noção que estava a desligar do seu tempo. Exatamente. É neste diálogo que as coisas têm que acontecer. Há também neste documento um outro texto que podia ter sido escrito hoje, reparem. A Igreja assiste hoje à grave crise da sociedade. Isto é de 61, este texto. A Igreja assiste hoje à grave crise da sociedade. Enquanto para a humanidade surge uma nova era, obrigações de uma gravidade e amplitude imensas pesam sobre a Igreja como nas épocas mais trágicas da sua história. Trata-se, na verdade, de pôr em contacto o mundo moderno com as energias vivificadoras e perenes do Evangelho. Um mundo que se exalta nas suas conquistas no campo da técnica e da ciência, mas que carrega também as consequências de uma ordem temporal que alguns quiseram reorganizar prescindindo de Deus. Por isso a sociedade moderna caracteriza-se por um grande progresso material a que não corresponde igual progresso no campo moral. Um texto com 50 anos e que parece estar a caracterizar em grande medida o que é a sociedade. Portanto, esta grande intuição deste homem, dizer aqui um discurso, a Igreja tem que apresentar a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho para vivificar a sociedade, para a renovar, para animar. Mas para isso tem que dialogar com o mundo, com uma linguagem que o mundo entenda, tem que se virar um para o outro. E João XXIII sabia que isso não estava a acontecer e, portanto, era preciso fazer qualquer coisa, era preciso dar uma pedrada no charco para mexer as águas, e foi isso que ele fez ao convocar o Concílio. Estas palavras iam sendo acolhidas a diferentes ritmos, com diversas sensibilidades, até porque havia nesta altura diferenças claras entre os ritmos que se viviam no Vaticano, pelo peso institucional da Igreja, da Cúria ali presente, e ritmos de outras latitudes da Igreja. Muitos ouvem estas palavras, escutam e recebem este anseio e esta proposta de João XXIII com desconfiança, com para quê metermos-nos nisto, e outros acolhem esta proposta como aquilo que é o encontro das suas ânsias, das suas profundas ânsias, porque já havia movimentos dentro da Igreja, como todos sabemos, que começavam a reclamar, digamos assim, a pedir mudanças, porque queriam assumir protagonismos que não deixavam assumir, porque não era ainda o tempo, porque ainda não se tinha feito uma reflexão suficientemente madura para deixar que as pessoas assumissem esses protagonismos. E, portanto, havia já um movimento que ia reclamando um protagonismo, a dizer, nós queremos fazer parte deste processo, nós queremos levar a nossa vocação e a nossa participação na construção deste mundo e desta Igreja, porque não se trata de duas coisas, não se trata de construir a Igreja para um lado e o mundo para o outro. E isso foi, de facto, houve estes vários ritmos. O bonito disto é ver como estes vários ritmos foram-se conciliando e foi possível fazer esta imensa obra que foi o Concílio Vaticano II. Num primeiro momento pensado, se calhar, que isto rapidamente se vai resolver, não é? E depois vemos que são 4 sessões ao longo de 4 anos, 4 grandes sessões, onde pouco a pouco vão surgindo os documentos e onde se vai vendo a Igreja a refletir. Em relação a essa pergunta que me fazes, é muito curioso, porque havia aqueles chamados profetas das desgraças, que dizia que o mundo estava mal. Nesse mesmo texto, melhor, no discurso de inauguração, portanto já no dia 11 de outubro de 62, faremos 50 anos deste texto neste outubro, o Papa João XXIII diz assim: no exercício cotidiano do nosso ministério pastoral, ferem os nossos ouvidos sugestões de almas ardorosas, sem dúvida no zelo, mas não dotadas de grande sentido de discrição e moderação. Nos tempos atuais elas não veem senão prevaricações e ruínas. Vão repetindo que a nossa época, em comparação com as passadas, foi piorando. E portam-se como quem nada aprendeu da história, que é também mestre da vida, e como se no tempo dos concílios ecuménicos precedentes tudo fosse triunfo completo da ideia e da vida cristã e da justa liberdade religiosa.
Mas parece-nos, vejam esta reflexão do Papa, que devemos discordar desses profetas da desventura que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. É impressionante, não é? Esta atitude de esperança, e é com esta atitude, sobretudo com 3, 4 grandes ideias na cabeça. Refletir acerca do que é a identidade da Igreja. E refletir acerca do que é a identidade da Igreja, não perdendo-se em grandes reflexões doutrinais e dogmáticas, ou seja, o Papa tem consciência que a Igreja até sabe o que é, mas é preciso refletir para, de acordo com os tempos de hoje, fazer passar essa imagem. A questão da unidade dos cristãos é algo que preocupa muito João 23 e, sobretudo, dizer as coisas como estão a pedir os tempos atuais. Veremos como Paulo VI, na segunda sessão, vai tocar nesse assunto. Muito bem, fica esta análise destes documentos que são um pórtico, ao fim e ao cabo, de entrada no espírito do concílio. Foi a nossa rubrica de terça-feira a olhar esta grande reunião da Igreja que marcou o século XX. Muito obrigado por estarem connosco. Nós voltaremos de hoje a 8 dias.